2, irmãos, do verso 1 em diante. Marcos capítulo 2, do verso 1. Do verso 1 em diante. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa. E logo se ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém, irmão? Podemos assentar. Esta palavra é linda e interessante ao mesmo tempo, porque a palavra do Senhor nos diz, irmão, que Jesus ele estava em Cafarnaum, estava na casa, e não cabia gente ali, irmão. Imagine só quantas pessoas estavam ali para ouvir e ter o privilégio de estar próximo a Jesus de Nazaré. Só que a Bíblia nos conta que 4 pessoas levaram ali um paralítico, e chegando ali não conseguiam acessar, porque a multidão é muito grande. E quantas vezes é assim na nossa vida? Nós queremos chegar perto, e a multidão nos oprime, nos aperta. E essa multidão pode representar os problemas, as adversidades, que por vezes nos desanima, nos coloca para baixo, fica difícil de chegar. Mas eu acho interessante que a palavra do Senhor nos diz que quando estes homens se reuniram, e eu vejo fé nesses homens, fé tanto nos que levaram o paralítico, quanto o próprio paralítico, porque a Bíblia fala que quando eles subiram no telhado, começaram a destelhar aquele telhado, para baixar aquele paralítico dentro do lugar onde Jesus estava, a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé deles, não foi a fé do paralítico, foi a fé deles, está no plural. Então todos que estavam ali estavam movidos por fé. Todos que estavam ali estavam com o único objetivo de buscar a presença do Senhor e receber o milagre. Hoje o que nós estamos fazendo aqui, o que você está fazendo na tua casa não é diferente. Estamos aqui em busca de um propósito, orando, aleluia, intercedendo por vidas, por alma, para que Jesus venha alcançar, realizar o milagre, tirar do lamaçal do pecado, abrir as portas, curar, aleluia, salvar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar numa mesma fé, numa mesma união, no mesmo propósito, e era isso que eles estavam. Eu costumo dizer que a gente precisa caminhar com pessoas como esses amigos aqui do paralítico, que nos leve para perto de Jesus, que te levam para Jesus, que te levam para a palavra, que te levam ao encontro do Senhor, não com pessoas que vão te levar para outros caminhos, da perdição, das drogas, da bebida, não. Procure pessoas que te levam para
perto do Senhor Jesus Cristo, porque é só lá que você vai receber o teu milagre. É só na presença do Senhor Jesus que você vai receber a sua vitória no nome do Senhor. Então, resumindo aqui, para não tomar muito tempo, a Bíblia fala que quando eles desceram ali, a Bíblia fala que Jesus ele vai dizer ao paralítico: olha, perdoados estão os teus pecados. E eu acho interessante que quando Jesus ele realiza um milagre, ele começa curando o interior. Porque o crente, nós queremos muito aquilo que é externo, e isso é natural do ser humano. A gente quer a bênção física, a bênção externa, mas para a gente receber a cura completa, primeiro a gente precisa ser curado no interior. Assim foi com aquele paralítico. Ele disse: olha, perdoados estão os teus pecados. Sabe, Jesus ele vai na raiz do problema. Jesus não fica, se existe um tumor, Jesus não vai colocar um band-aid, não. Ele vai como um bom cirurgião, ele vai entrar, ele vai abrir ali o mal e vai repreender aquele mal na raiz dele. É assim que Jesus faz. Ele olha para o paralítico e fala: perdoados estão os teus pecados. E para que todos saibam aqui que o Filho do Homem tem poder na terra, a ti eu te digo: olha, toma a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Aleluia. Toma a tua cama nesta manhã, irmão. Jesus está realizando o teu milagre. Joga nas costas esta cama. Aleluia. Vai para a tua casa com a tua vitória, com o teu milagre, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a cama, ela tem uma representatividade, para que quando alguém vê e vem entender que um dia você foi paralítico, um dia você não tinha, um dia você estava longe, mas hoje Jesus te curou. Uma ordem, pega a tua cama, vai para a tua casa, a vitória é tua no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Amém, a diferença, né, irmãos? Eu convido o pastor Abraão para estar louvando o hino da harpa. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino 7. Eu tenho uma leve dificuldade de cantar esse hino, que eu conheço esse hino com duas melodias diferentes. Às vezes eu junto tudo, não dá um, né? Mas nós vamos louvar o Senhor com o hino 7 da harpa cristã. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é cura sim, derramou seu sangue puro para remir a mim. Do sol de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é cura sim. Só é bem seguro oculta em Jesus. O amor da vida derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é cura sim. Glória eterna, glória, demos-lhes louvor. Glória
cânticos e hosana dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor imenso, Ele cura sim. Que Deus abençoe a todos, amém? Convido a irmã Leca, a diaconisa Alessandra, maneira, né, de falar Leca, para dar uma saudação, né? Vem. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler o Salmo 20? 20. Amém? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegremos pela tua salvação e em nome de nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva ao seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da tua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção em nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém? Aqui no verso 7... diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção em nome do Senhor, nosso Deus. Então, irmãos, eu quero afirmar aqui que Deus e o nosso Senhor Jesus, Ele está presente aqui, Ele continua o mesmo, e como nosso irmão falou, a fé é que nos salva. Então, nós temos que ter fé no Senhor, porque Ele continua o mesmo e é Ele que nos salva. E Ele se faz presente nesse templo. Todas as vezes que nós estamos aqui, nós estamos clamando o nome do Senhor, Ele está aqui. Faça a sua petição para o Senhor, que Ele vai atender. Porque Ele escuta aquele que clama a Ele, que clama de todo o coração e que tem fé. Então, irmãos, vamos continuar clamando e intercedendo ao nosso Senhor, porque Ele vai nos escutar e vai atender a nossa petição. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvem ao Senhor. Irmãos, tem algum testemunho hoje? Não? Então, vamos orar pela família e orar pelo país, né? Convido a irmã Miriam para estar fazendo a oração. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor Jesus, pela nossa família, Senhor Jesus, pelos nossos filhos, para quem tem netos, para quem tem famílias que não estão na presença do Senhor Jesus.
Vem visitá-los, Senhor Jesus. Vem derramar a tua unção de sabedoria e de graça, Pai. Senhor nosso Deus, pedimos também pelos aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus. Deus, abençoa teus filhos, Pai. Encha com a tua sabedoria, com a tua graça, Senhor Jesus. Restaura os celeiros das tuas famílias, Pai, Senhor Jesus. Abre portas, Senhor Jesus, porque hoje tanta gente passa por grandes dificuldades, Pai. Confiamos que o Senhor, fará a bênção, Senhor, na vida dos teus filhos. Cremos, Senhor, na tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, quando olhamos, Senhor Jesus, para que tudo que passamos, vemos que tu, Senhor, está presente em cada detalhe em nossas vidas, Senhor Jesus. E podemos só agradecer as tuas bênçãos, Senhor. Mas sabemos que temos que permanecer na tua presença, sempre, sempre, sempre. Por isso agradecemos, Senhor Jesus, agora e sempre. Senhor Jesus, seja sempre louvado. E as palmas agradecem seu nome. Amém. A oportunidade de estar com o pastor para louvar e a irmã Leninha para recolher as ofertas. Glória a Jesus, glória a Deus. Estava ali meditando na fidelidade de Deus para conosco e muitas vezes na nossa infidelidade para com o Senhor. Esse é o momento da gente ofertar a Deus. E a palavra de Deus, ela diz: honra o teu Deus com a tua fazenda e com toda a tua renda. Se nós não tivermos esta coragem e esta fé, a gente também não pode exigir de Deus. Pois a palavra do Senhor, ela nos diz: traga os seus dízimos e depois faça prova de mim. Né? Se a gente não puder fazer prova, se não puder dizimar, também não podemos fazer prova do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 259. Glória a Jesus. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo esse amor, todos meus pecados apagaram, paz e gozo tenho no meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, Bíblia é os céus, mostra o caminho para o lar. A Bíblia, graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória, lindas melodias eu canto, redimido pelo sangue estou. Creio na Bíblia, livro de meu Deus, Bíblia, o manar do céu, mostra-me o caminho para o lar. A Bíblia vinal, só a Santa Bíblia, santidade dá. Cristo já toda busca plena salvação, só em Cristo acharão. Creio na Bíblia, livro do meu Deus, Bíblia, o manar dos céus, mostra-me o caminho para o lar. A Bíblia, graça divina.
final. Lemos hoje a Bíblia para toda dor. Encontre Cristo salvo, sendo sua vida livre de pecado. O divino livro ele vai honrar. A Bíblia, livro de meu Deus. A Bíblia, o manar dos céus, caminho para o a Bíblia final. Glória a Deus, que Deus abençoe a igreja e que guarde no coração as escrituras sagradas. Ontem eu vi um vídeo de uma turma da esquerda chamando a Bíblia por palavrões, né? Uma reunião no meio de alguns líderes políticos, xingando a Escritura e nos chamando de bitolados e mais algumas coisas que a gente não pode falar aqui no altar do Senhor, né? Glória a Jesus. E é por isso que a igreja precisa tomar partido contra a esquerda e colocar os joelhos no chão para pedir a Deus pelo futuro da nação. Eu sei que Deus ouve de quem clama. Glória a Jesus. A irmã leu um texto aí, né, no Salmo 20, falando sobre essa questão de clamar ao Senhor na angústia. E que Deus, a igreja do Senhor, porque a igreja de Deus tem um dono. E o dono da igreja é o dono do céu e da terra. Que Deus abençoe a todos. Ore pela família e ore a Deus pelo futuro da nação. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Louve ao Senhor com as palmas. Eu convido a irmã Flor para estar orando pelas ofertas e pela diaconisa Cristiane, que vai trazer a palavra hoje. Amém, irmã? Paz do Senhor, irmãos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos diante do altar do Senhor Jesus todas essas ofertas, Pai, também os dizimistas fiéis na casa do Senhor, Pai. Abençoa cada um cada vez mais, abençoa, Senhor, o trabalho de cada um. Abre porta para os desempregados, Pai. Aqueles que têm desejo de dizimar na casa do Senhor e estão desempregados porque não têm o salário do mês, Pai. Que só venha prover, Senhor, que só venha abrir portas, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Coloco também, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, a preleitora da palavra, Senhor, do Senhor, Pai. A Cristiane, Pai, visita a tua filha, a tua serva, Pai. Derrama da unção do Senhor sobre a vida dela. Que só venha usar a vida dela para falar com cada um de nós nesta manhã, Senhor. E falar com cada um que estão na live assistindo, Pai. Esta oração, esta palavra, Pai. Senhor, que só venha visitar cada um nesta hora, nesse momento. Colocamos diante do altar do Senhor, Pai. Nesta manhã já agradecemos o Senhor. E eu agradeço o Senhor por esta oportunidade. E as palmas louvam o Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ver se eu consigo ficar de pé aqui. Eu comentei com meu esposo antes de sair de casa que eu estava parecendo um rapaz que o Dr. Russell Shedd disse que
ele estava para ser enforcado num determinado lugar por causa da pregação da palavra. E ele disse assim para a pessoa que ele não estava tão nervoso por ver que ia para a forca do que quando ele subia ao púlpito para pregar. Quando ele subia ao púlpito para pregar, ele tinha muito mais medo do que ele morrer enforcado. Aí eu falei para o meu esposo, eu estou parecendo ele. Eu estou com mais medo de vir pregar. Louvado seja Deus, mas Deus é aquele que nos dá a vitória e nos capacita conforme a vontade dele. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São João. Aleluia, Jesus. No capítulo 13. Evangelho de São João, capítulo 13, o verso 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Esse está na Revista Corrigida, vou ler agora na King James, que diz assim, respondeu-lhe Jesus, o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Amém? A igreja pode se assentar, curve suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos neste momento, ó Pai, a Tua palavra em Tuas mãos, ó Pai, e minha vida em Tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, capacita-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a transmitir a Tua palavra, Senhor, com ousadia, com o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, e o discernimento que vem de Ti, ó Deus. E que tudo que eu venha falar, ó Pai, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que o que eu disser, ó Pai, se haver algo errado, ó Pai, que esta palavra saia do coração dos irmãos, ó Pai, mas permaneça apenas aquilo, ó Pai, que é a verdade pura do Senhor, ó Pai, e aquilo que o Senhor queira, ó Pai, que cada um coloque dentro do seu coração, ó Pai, em nome de Jesus, esteja à frente, é o que te peço e te agradeço no nome santo de Jesus, amém e amém. Irmãos, Jesus aqui nesta passagem, ele está reunido com os discípulos, né? E ele estava numa ceia, e em sinal de humildade, ele fez aquele gesto de lavar os pés dos discípulos, demonstrando aos discípulos com a atitude dele, o que é ser humilde. Mesmo ele sendo Senhor e Rei, ele fez esse ato. E naquela época, quem fazia esse tipo de coisa eram os escravos. Os escravos que faziam todo aquele processo de colocar a água no local, lavar os pés dos senhores, e não o anfitrião. E Jesus ali naquele momento, ele era o anfitrião. Então, não cabia a ele fazer aquilo, e sim aos escravos, os escravos mais humildes. Era eles que faziam isso. E Jesus, ele fez, demonstrando aos seus discípulos o que era ser humilde, o que era porque eles estavam numa disputa em querer saber quem seria o maior no reino de Deus. Quem seria o maior, porque eles viam Jesus ali como os judeus viam, que quando o Messias viesse, seria um poder político, seria uma autoridade grande. Então, eles estavam ali disputando também quem seria o maior ao lado de Jesus, né? Qual deles? E Jesus, sabendo a intenção do coração deles, começou a fazer aquilo. Eu acredito que ele quis demonstrar que não existe maior e não existe menor, que até mesmo ele, que é considerado o Rei dos Reis, ele estava ali em sinal de humildade, lavando os pés dos discípulos. E João, com aquele jeitão dele, né? Na hora que Jesus foi lavar os pés dele, ele, não, os meus pés não, com as minhas palavras. Aí ele, Senhor, o Senhor está aqui lavando meus pés, como assim? Aí Jesus, ele mostra para João que era necessário fazer aquilo, e João compreende o que Jesus estava fazendo e quis até que lavasse o corpo todo. Então, que lave minha cabeça, minhas mãos, meus pés. Mas Jesus mostrou para ele que não havia necessidade disso, porque quem já tomou banho já está limpo, que era só a necessidade dos pés. Mas eu acredito que aquele ato que Jesus estava fazendo era demonstrando não a limpeza
do corpo físico, mas sim a purificação, a nossa santificação, demonstrando a santificação que nós temos que ter. Mas eu quero frisar nessa frase que Jesus disse: o que faço agora não podes compreender. Quantas vezes em momentos tão difíceis na nossa vida, a gente não compreende aquilo que está acontecendo, a gente não compreende aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está permitindo, e a gente não consegue entender, mas tem coisas que Deus permite e Deus faz em nossas vidas que nós só vamos compreender lá no fim. Aquilo que Deus faz por nós sempre tem um propósito. Aquilo que Jesus faz por cada um de nós sempre tem um propósito. E quem naquele momento de tribulação, naquele momento tão difícil, nunca se perguntou para Deus: por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Muitas das vezes a gente se pergunta: por que será que isso está acontecendo? E muitas das vezes não é por causa de pecado. Igual falam, você está passando por isso porque pecou. Você está passando por isso porque fez algo errado. Nem sempre aquilo que passamos é por causa disso. Muitas das coisas, sim, é consequência das nossas atitudes. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Mas muitas das vezes Deus apenas quer ensinar para a gente alguma lição. Então, basta naquele momento a gente aprender aquilo que Deus está fazendo por nós e tirar a lição daquilo que nós estamos vivendo. E muitas das vezes não é no começo, não é no meio, mas é sim no fim. É no final dela que a gente vai entender o porquê que aquilo aconteceu, o que nós tiramos de lição daquilo que nós vivenciamos. Então, é sempre no fim, nunca é no começo e no meio. No começo não vamos entender nada. No começo sempre vamos falar o porquê. Mas no fim a gente vai falar: nossa, foi por isso. Foi isso que Deus fez, e que maravilha. E sempre no final é sempre o melhor. Porque Deus ele tem os seus modos de trabalhar na nossa vida, e nós temos que ver em cada coisa que Deus está fazendo por nós, tirar essa lição. Tirar a lição boa, né? Nós temos que ver aquilo de bom que o Senhor está mostrando para nós. E não chegar no fim daquela situação e não ter aprendido nada com aquilo. Nós sempre temos que olhar e tirar a lição daquilo que nós aprendemos. E no final de tudo, pode ter certeza que sempre será o melhor. No final de tudo, Deus vai mostrar para mim e vai mostrar para você que mesmo sendo tão difícil, o segredo daquele período é nós estarmos buscando a Deus, intercedendo diante de Deus, como a irmã disse aqui, clamando a Deus, e Deus ele vai estar nos ouvindo e vai estar nos ajudando a passar por aquele momento e nos ensinando em várias formas o que nós temos que aprender com aquilo. E em falar em clamor, em falar em oração, em falar em busca, quem não lembra de Ana? Ana teve um momento tão difícil na vida dela. Se nós formos ver lá em 1 Samuel, o capítulo 1, a gente começa a ver a história dela e ver aquilo que ela passou. Eu fico imaginando os questionamentos que ela teve. Por que eu não consigo ter filho? Por que ela consegue, que é a rival dela? Por que ela consegue ter tantos filhos e eu não consigo? Por que eu não engravido? O problema não é com meu esposo, porque ele tem filho com a outra. O problema é comigo. O que é que está acontecendo? Eu fico imaginando os questionamentos na mente dela. Mas o que ela fez? Ela foi buscar o Senhor. Ela foi clamar ao Senhor. Ela foi até o templo, orou ao Senhor, buscou a Deus com intensidade, e Deus a respondeu, e Deus deu ela a vitória no final. Então, questionamentos que ela deve ter feito foram todos respondidos depois que ela buscou e clamou ao Senhor. Então, muitas das vezes, o que nós temos que fazer, todas as vezes, nós temos que clamar e buscar ao Senhor, porque Ele vai nos dar a resposta no final. E quem não lembra de José do Egito? Aquele momento todo que ele passou. Foi vendido pelos irmãos, sofreu na casa
de Potifar por causa da acusação da esposa dele, coisa que ele não tinha feito. Foi acusado injustamente. Ele só fazia tudo ainda com amor, como se estivesse fazendo para Deus. Lá na prisão também ele sofreu. Os dois esqueceram dele. Ele ficou lá 2 anos ainda lá. Ou seja, todo esse período que ele viveu, eu fico imaginando o que ele ficou pensando. Por que está acontecendo tudo isso? O que eu fiz? Porque muitas das vezes a gente pergunta, né? O que a gente fez? O que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Será que eu errei em alguma coisa? Será que é algum castigo? Como eu disse, nem sempre é isso. Às vezes é uma lição. E José, ele aprendeu muita coisa nisso que ele viveu. Foi sofrido, foi complicado. Mas chegando lá no fim, o que aconteceu? Ele virou o governador do Egito, se tornou governador do Egito e ainda salvou a família da fome. Os irmãos que fizeram tudo aquilo com ele ainda foram salvos por ele, salvos da fome. Ou seja, tudo aquilo que ele passou tinha um propósito no final. Então, tudo aquilo que nós passamos, no final tem um propósito. Deus tem algo para fazer no final. E sempre será o melhor. Ele se tornou governador e salvou a sua família. O que será que Deus tem no final de cada tribulação que estamos passando? Com certeza será melhor. E quem não lembra de Jó? Irmãos, a história de Jó é tremenda. Tudo aquilo que ele passou. Em um dia ele tinha tudo. No outro dia ele não tinha nada. Ele perdeu os filhos, perdeu tudo. E o que ele fez? Ele permaneceu fiel a Deus. Mesmo naquela situação, eu fico imaginando também o que ele deve ter se perguntado. Por que isso aconteceu? Questionamentos nós vemos na palavra, e conforme a gente vai seguindo o livro de Jó, nós vemos que ele faz alguns questionamentos. Mas o coração dele sempre tinha a certeza de que Deus era o Deus Todo-Poderoso e que podia todas as coisas. E Deus, ele honrou a Jó. E no final, não foi no começo, não foi no meio. No final, Deus honrou e Deus abençoou a Jó e restituiu ele a tudo que ele tinha perdido em dobro ainda. Então, no começo ele não entendeu, no meio ele não entendeu, mas no final ele conseguiu compreender. Tanto que ele disse que ele falava de coisas que não compreendia, mas que naquele momento ele via a Deus. Ou seja, Jó, ele teve a experiência com Deus, Jó, ele teve a experiência de ver o agir de Deus, transformando ele, tirando ele do pó, levantando ele novamente. Então, Deus, ele olha para a nossa perseverança. Então, que nós venhamos a perseverar na fé, porque essas coisas acontecem em nossas vidas. Nós não entendemos no começo, não entendemos no meio, mas vamos entender no fim. Então, sempre temos que perseverar na fé, perseverar em oração. E o que nós devemos sempre fazer é buscar a palavra de Deus. Porque toda a resposta de tudo que estamos vivenciando está na palavra de Deus. Lá em Daniel 9:3, se os irmãos puderem abrir, nós vamos ver pela palavra o que nós devemos fazer em cada situação. Aleluia, Jesus. No momento que nós não compreendemos, no momento que nós não entendemos, é isso que nós temos que fazer. Em Daniel 9, o versículo 3, ele diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e com súplicas, com jejum e saco e cinza. Ou seja, Daniel, ele buscou a Deus com intensidade. Daniel, ele foi até Deus com súplicas, com jejum, porque ele precisava entender algo. Ele precisava da revelação de algo. Então, ele não compreendia tal coisa. E o que ele fez? Ele buscou a Deus para a compreensão daquilo. Então, nós temos que buscar a Deus na palavra do Senhor, buscar a Deus em oração, buscar a Deus com jejum, com súplica, e o Senhor, ele vai nos mostrar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos em dúvida, aquilo que não compreendemos, aquilo que não entendemos, o Senhor, ele nos mostra através da palavra dele. E aqui, no livro de Esther, se os irmãos puderem abrir também, Esther, capítulo 4.
Aleluia, Jesus. Esther, capítulo 4, o verso 16. Louvado seja Deus. Aleluia. Esther 4, verso 16 diz assim: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, e nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ou seja, Esther aqui também, ela buscou a orientação de Deus em primeiro lugar. Ela primeiro foi até Deus. Ela buscou a Deus para depois chegar até o rei. Eles estavam passando por uma situação complicada também, onde os judeus estavam sendo ameaçados de morte. E ela buscou a Deus e Deus, no fim, deu a vitória para ela. Então, em todos os momentos na nossa vida, nós entendendo a situação ou não, nós temos que buscar a Deus em oração, em jejum, e o Senhor ele nos dará a melhor solução. Foi isso que ele fez com Esther. Ele deu a melhor solução para ela, ele abençoou para que quando ela chegasse diante do rei, o rei aceitasse a presença dela ali. Então, eu creio que quando ela estava indo, o Senhor estava indo à frente, abrindo os caminhos e dando a solução para eles. E se nós formos ler a palavra do Senhor aqui no livro de Esther, mais para frente, nós vemos que o Senhor ele deu a vitória aos judeus. Então, se nós buscarmos também em comunhão, em oração, todos juntos, numa situação cômoda do nosso país, da nossa nação, eu creio que a oração do povo de Deus pode mover montanhas. Eu creio que a oração do povo de Deus pode transformar o nosso país, pode transformar a nossa nação, pode transformar a situação de cada irmão, porque a oração diante de Deus tem poder. E esses tempos atrás, falando em não compreender e não entender, esses tempos atrás eu li uma história de um pastor. E eu achei interessante aquilo que ele fez, mesmo nós não entendemos o porquê de cada situação. Ele estava voltando do funeral da mulher dele, e ele estava com a filhinha dele no banco de trás. E aí a filhinha dele estava quietinha lá no banco, e aí de repente ela perguntou assim para o pai dela: pai, se Jesus morreu por nós e por mamãe, por que ela teve que morrer? Aí aquele pastor ficou um pouco sem jeito, sem saber, assim, no momento dar a resposta. Mas aí, de repente, num momento de silêncio, de repente passou uma carreta bem enorme do lado deles, fazendo uma sombra no carro, né? E aí o Espírito Santo de Deus deu a ele uma ilustração para poder explicar para a filhinha dele. Aí ele falou assim: filha, você está vendo essa carreta aqui? Ela: sim, papai. Aí ele disse: o que você preferiria? Que essa carreta passasse por cima de você? Ou se somente a sombra dela? Aí ela falou: é lógico, papai, eu quero que a sombra passe, não a carreta. Aí ele: é isso que aconteceu, filha. A carreta passou por cima de Jesus e ele permitiu apenas a sombra passar pela mamãe. Então, tem momentos que nós não vamos entender, mas vamos compreender depois. Ele conseguiu explicar para a filhinha dele e ilustrar aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Jesus sofreu tanto naquela cruz, Jesus sofreu tanto para que hoje podemos ter a salvação, para que hoje pudéssemos ter os céus abertos e poder orar, e a nossa oração chegar diante de Deus. Então, Jesus ele fez aquilo que é mais difícil e deixou para a gente apenas aquilo que é o mais fácil. Então, tem coisas que nós não vamos entender e tem coisas que a gente não vai compreender mesmo. Mas, no final, nós podemos entender aquilo que Deus quis fazer por cada um de nós. Então, independente daquilo que estiver acontecendo na sua vida, eu não conheço a vida de nenhum dos irmãos, não sei o particular de cada um dos irmãos, mas Deus sabe.
Deus, neste momento, Ele está sondando cada coração. Neste momento, Ele está entrando no lar de cada irmão e sabe a situação de cada um. Então, independente daquilo que está acontecendo lá, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para fazer o melhor por cada um de nós. E pode ter certeza que o melhor será feito, porque Deus, Ele sempre faz o melhor. Então, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, que nós venhamos a buscar a Deus em oração sempre, e sempre estar diante dEle e esperar. Porque como diz em Hebreus 10, 37, se os irmãos puderem abrir, em Hebreus 10, 37... Aleluia, Jesus. No livro de Hebreus 10, 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Então pode ter certeza, aguarde com fé, aguarde na esperança do Senhor, e pode ter certeza que aquilo que há de vir virá, e não vai demorar. Porque o Senhor, Ele dá no momento certo, Ele dá na hora certa. Tudo aquilo que nós passamos tem um tempo diante do Senhor. Então tenha fé e espere com paciência no Senhor. Aqui no verso 38 também de Hebreus, continuando, diz assim: mas o justo, somente a parte A, viverá da fé. Então, a fé é o nosso grande triunfo. Se não for a fé, nós não conseguiremos nada. O que seria de nós sem a fé e sem a esperança no Senhor? Então, o Senhor, Ele diz para nós buscarmos a Ele, para nós termos fé, para confiar nele, porque o melhor Ele vai fazer. E Ele vai fazer no tempo certo e na hora certa. Então, confia no Senhor e busque a Ele. Mesmo se agora você não estiver entendendo. Mesmo se neste momento você não estiver compreendendo. Mas não importa. Não precisa compreender nem entender. Basta confiar e ter fé. Porque o melhor, nosso Deus, Ele vai fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que as suas palmas adorem ao Senhor. Glória a Deus. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. A palavra de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor pelo ministério da Casa de Deus. Aproveitando a irmã Sheila, né? A irmã Sheila está aqui hoje. Glória a Deus, ela vai vir orar ao Senhor. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de orar, irmão, eu quero agradecer a Deus por todos os benefícios, todos os cuidados que Ele tem tido comigo, né? Conosco, né? Porque muitas tribulações, muitos problemas, mas o nosso Senhor tem cuidado de nós, né? Como a irmã disse, nós não entendemos, né? Mas depois a gente entende, também não precisa entender. O importante é que nós estarmos na mão do Senhor, né? Então, eu quero aqui agradecer diante do altar do Senhor todo o bem que Ele tem me feito e pedir perdão por todas as minhas falhas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Então, vamos agradecer e orar pela igreja, por todos, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor Deus, buscando a Tua face, Senhor Deus, estou colocando, Senhor Deus,
esse ministério, a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, a cada servo, a cada obreiro, a cada pastor, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha sustentá-lo em suas mãos, mostrar o teu querer, Senhor. Que eles venham ter entendimento, Senhor Deus, para poder passar, Senhor, para as tuas ovelhas, Senhor Deus. E em nome do Senhor Jesus, abençoe a igreja do Jardim Alvorada, do Jardim Ângela, Senhor. A igreja, Senhor, do Nordeste, Pai. Abençoa esta igreja. Eu agradeço a Ti, Senhor, por fazer parte desse ministério, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, os missionários, Deus. Guarda suas vidas debaixo de Tuas asas, Senhor. Dá livramento, Senhor, pois o inimigo quer destruir a Tua casa, mas ele não tem força para isso, Senhor. Porque a Tua palavra fala que nada vai prevalecer contra a Tua igreja. Eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Vamos à leitura dos pedidos e dos agradecimentos. Aproveitar o Rafael, que ele está na ativa, né? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus. Vamos lá, né? Aos agradecimentos e aos pedidos de oração de hoje. Começar pelos agradecimentos. A nossa irmã Neuzinha agradece a igreja pela a alta do irmão dela, que já está em casa, estava hospitalizada, já esteve alta pela glória do nome do Senhor Jesus. Temos aqui alguns pedidos de orações, irmão. Elizabeth Faça pede oração por sua saúde, oração por Paulo, oração por Cauí, que tem tumor na cabeça, oração por Sônia Maria, oração por Alexandre, oração por Fábio, Flávia e Patrícia, oração por Rosimeire Gomes da Silva, que pede pela cura do câncer, oração por Juan Diego, que pede por um milagre na saúde, oração por Cristiane Massarão, que pede por um milagre na saúde também. Oração pela missionária Lana, pede oração por sua saúde. Oração por Elizabeth Andreazzi, que hoje está fazendo uma cirurgia na boca. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pode orar. Vamos nos colocar de pé, mas vamos estar orando por essas vidas, né, para Deus entrar com restauração, com cura, com milagre, no nome do Senhor Jesus. Né? Eu costumo dizer que a palavra do Senhor nos fala que nós devemos pedir com fé, não duvidando, né? Porque o que duvida, a Bíblia diz que é semelhante à onda do mar, inconstante de um lado para o outro, mas nós cremos no nosso Deus e Ele é poderoso, como a irmã falou aqui, para salvar, para curar e operar esse milagre no nome do Senhor Jesus. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos, Senhor amado, a cada vida aqui, Senhor, que está clamando por um milagre, Senhor, que tem enfrentado enfermidades, Senhor amado, diversos problemas, Senhor, mas o Senhor é poderoso para entrar com a cura, com um milagre, Senhor amado. Deus vai repreendendo todo tumor, Deus, Tu és o Deus que cura, que levanta, que repreende o mal. Senhor, aonde existir essa seta diabólica, aonde existir, meu Deus, aleluia, esta enfermidade alojada, meu Pai, vai de encontro, cura, repreenda, meu Deus, limpa o sangue, limpa, Senhor, os rins, Senhor, limpa o pulmão, este tumor. Repreenda, meu Deus, este câncer que está alojada, este irmão, esta irmã, meu Pai, que pediu oração, que está na mesa da cirurgia. Senhor, vai de encontro, vai repreendendo, vai curando, vai, Senhor, guiando os médicos, Senhor amado, porque o Senhor é poderoso para curar. Você que está orando, que está com a mão aí na enfermidade, Deus toca agora. Sente aí no nome do Senhor. Aleluia. Que cura, que renova, milagre, glória do nome de
Jesus. E toda a igreja que pede, clama, aleluia, e crê, diga amém e amém, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando ao Senhor pela causa da nossa irmã Clarice. Amém? Vamos pôr a causa dela na mão de Deus nesta manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Oremos. Soberano Mestre, Deus de toda bondade, soberano Jesus, nós invocamos o Teu nome. Sabemos que Tu és fiel e verdadeiro, Pai, e que o Senhor vai dar vitória à Tua serva, porque as trevas, Senhor, não têm autoridade sobre o nome de Jesus. Sabemos que todas as coisas debaixo dos pés nosso Senhor, palavra, libera do inferno e da fome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu quero pedir oração pela minha saúde. Amém? Eu tenho sido abalado emocionalmente e uma hora a glicose sobe, outra hora desce e a pressão também está meio maluca. Amém? Então, está aberta a oportunidade. Qualquer crente corajoso que quiser vir orar por mim aqui, está aberta a oportunidade. Amém? Pai, agradeço a oportunidade aqui para orar pelo nosso pastor, né? Já estou agradecendo porque Deus é fiel. Vamos orar então, irmãos, pelo nosso pastor, que ele é o nosso anjo da igreja, né? Deus amado, Deus querido, vai ser abençoando teu filho, Pai, em nome de Jesus, vai tirando tudo aquilo que não pertence de ti, Senhor. Derrama sobre ele, Pai. Ele é nosso anjo, Pai da igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vai sim, Pai, ministrando teu poder e tua graça. Livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, a família toda também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre ele, cuida dele, Senhor, e afasta todo esse mal, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. E as palmas louvem ao Senhor. Graças a Deus. Deus, que Deus abençoe a irmandade. Vamos fazer o encerramento em nome de Jesus. E amanhã a transmissão às 9h30 da manhã do curso para o batismo e também às 18 horas o nosso culto de adoração a Deus. Amém? Ao menos até o final do ano vai continuar esse horário aí, irmãos. Amém? Às 18 horas. Em nome do Senhor. É um horário bom. O único problema é como encaixar a escola bíblica depois, né? Talvez a gente vai estudar, continuar transmitindo a escola bíblica online, né? A gente vai estudar isso aí, né, irmãos? Porque nós temos um grupo de pessoas que tem feito o curso da segunda-feira e são assíduos no estudo, né? Estão sempre lá, dando seu ok, seu oi. Tem uns que mandam atrasados, mandam no outro dia. Tem uns que mandam oi de madrugada, né?
que isso depende da internet deles, né? Mas estão aí assíduos, né? Então, de repente, Deus pode ter nos dado uma luz, né? E para a transmissão, e eu creio que o Senhor vai continuar operando. O que não pode é o crente deixar de estudar a palavra de Deus, né? Amém? Glória a Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por este culto desta manhã, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, eu te louvo, bendigo o teu nome, meu Pai. Estenda a tua mão de poder, de misericórdia, abra a porta do céu em nosso favor, nesta manhã. Abençoe os irmãos conectados conosco, que tiveram aí, meu Deus, aleluia, orando conosco, fazendo parte deste trabalho. Socorro. Abençoe a igreja, abençoe a irmandade, Senhor. A decamanância. Tu és forte, despede e guarda e livre do mal. Quem pode celestial? Fique conosco. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Pai celestial, opera em nome de Cristo sobre nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo repose sobre cada um de nós desde hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.